Olá pessoal, muita paz e felicidade a todos. Eu sou Mauro Gomes e hoje quero falar um pouco sobre a evolução do ser humano. Por que eu escolhi falar desse tema? Algumas pessoas já me perguntaram em que eu acredito, se na teoria da criação ou na teoria da evolução. A minha resposta a essa questão é: as duas alternativas estão corretas, pois algo para evoluir precisa evoluir de algo, pois nada evolui do nada. Nada vezes nada é sempre nada. Então, houve uma criação, mas também houve evolução. Houve sim criação. E essa criação não ocorreu por acaso. Nós somos o produto de uma alta engenharia, assim como tudo que existe no universo. Se formos observar o nosso próprio funcionamento, nossos sistemas imunológico, sistema térmico, pressão, autocorreção, nossos sensores naturais, verificamos que tudo isso é muito magnífico, é muito maravilhoso para ter simplesmente ocorrido por acaso. Então, isso me leva a acreditar num Criador. Observa que tudo em nós é perfeito, né? Nós temos o sono, que é o quê? É como se fosse um reset para o nosso sistema. Veja que nós seguimos um algoritmo tal como as máquinas. Então, esse engenheiro que nos construiu, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Nós temos sistema de autocorreção, sensores, sentimos o sono como um alerta, um sistema de reset, né? A própria dor de cabeça que sentimos é um alarme natural do corpo, né? No sistema de autocorreção, por exemplo, veja que se tivermos um ferimentozinho, o nosso corpo auto se reconstrói sozinho, sem nós precisar de preocupar com isso. Então, tudo isso nada mais é do que um algoritmo que nós seguimos. E o fato de a nossa espécie ter evoluído e as demais não, é exatamente porque o Criador nos deu um presente maravilhoso, que é também o fato da gente evoluir, poder evoluir. Observa que o macaco prego, por exemplo, desde que surgiu, ele continua o macaco prego até hoje. O pé de manga, que há milhares de anos atrás produzia uma manga com um gosto tal, em formato tal, ainda hoje, se ele não entrou em extinção, ainda hoje o seu fruto tem o mesmo sabor, o mesmo formato. E nós? Nós continuamos seres humanos, dotados de raciocínio, inteligência, sentimento, mas nós evoluímos. Observe, por exemplo, os pelos, nossos pelos. Eles são uma lembrança genética de um tempo em que ele foi necessário. Pois, na história da humanidade, houve um tempo em que o ser humano não dispunha de roupas. Não existia jeans, brim, calça, vestido, saia. Não existia. Então, a natureza os recobria de pelo para os proteger do frio. Mas aí, com a evolução do homem, como o homem evolui também a sua inteligência, o seu raciocínio, descobriu-se que podia se cobrir também com pele de animais. E depois, com a descoberta da utilização do fogo, descobriu-se também que podia utilizar o calor do fogo para se proteger do frio. Bem como assar a carne para poder comer uma carne mais macia, visto que o homem primitivo se alimentava de caças. Então, em uma época antes do fogo, ele caçava e comia a caça crua. Isso fazia com que a arcada dentária estufava para frente, né, dando ao homem aquele formato assim com
com a arcada esticada para frente. Outra coisa, na terminação da bacia, aqui no nosso corpo, nós temos um ossão grande aqui que acopla os fêmur, as pernas, né? Então a bacia, a terminação da coluna vertebral, termina nela. E ali na terminação da coluna vertebral, nós temos um ossinho chamado cóccix. Esse ossinho também é uma lembrança genética de uma época em que a nossa espécie usava cauda no rabo. Ao passar do tempo, o nosso algoritmo observou que a cauda era desnecessária, pois os animais fazem uso da cauda apenas para proteger o seu órgão excretor ou genital e alguns até para espantar mosquitos, moscas ou insetos que tentam invadir o seu corpo. No nosso caso, sempre tivemos os membros superiores para fazer isso. Ao passar do tempo, o nosso algoritmo observou que a cauda era desnecessária. Então, imagine você, um ser da nossa espécie, com o corpo todo coberto de pelos, com uma cauda e a arcada dentada estufada para frente. O que lhe parece esse homem? Alguns dizem que Darwin estaria errado ao dizer que o homem evolui do macaco. Na verdade, macaco é macaco, o homem é homem. A questão que eu estou defendendo é que, no princípio, nós não tínhamos a aparência que nós temos hoje. E aí, como o Criador nos deu um algoritmo de autoaperfeiçoamento, o que aconteceu? Ao longo dos tempos, nós descobrimos que não precisávamos daquela cauda. Então a natureza foi eliminando. Hoje temos apenas uma lembrança genética. Também o nosso algoritmo viu que não era necessário tanto pelo. Então as gerações posteriores foram cada vez mais suprimidas dos pelos. Com o advento do fogo, nossos ancestrais agora podiam comer uma carne mais macia. Agora podia comer carne macia e não forçava mais a arcada para frente. Isso acarretou que, não forçando mais a arcada dentada para frente, suas próximas gerações já vieram com essa arcada mais retraída, até que chegamos no formato que temos hoje. Então vejam que tanto a criação quanto a evolução estão extremamente corretas. Mas eu quero deixar claro, a única espécie que tem essa capacidade de evoluir somos nós, os seres humanos. O macaco sagui, ele está lá da mesma forma até hoje, desde que surgiu. E daqui 1 milhão de anos, acredito que se ele não entrar em extinção, ele vai continuar o mesmo macaco sagui, o mesmo macaco prego. E nós, provavelmente, não teremos mais o formato que temos hoje. Com certeza, muitas mudanças ainda estarão por vir. Então, meus amigos, somente nós, os seres humanos, possuímos essa capacidade de evolução. Veja, por exemplo, que até hoje nunca ouviu falar de um macaco que inventou uma máquina de descascar bananas, ou de uma vaca que aprendeu a fazer queijo, ou ainda de uma galinha que saiba fazer omeletes. Então, nós somos seres privilegiados, pois temos esse algoritmo de autoaperfeiçoamento e evolução. E por isso evoluímos, graças ao nosso Criador. Quero declarar encerrada essa questão, pois uns acreditam em criação, outros acreditam em evolução, e eu acredito que as duas estão corretas. E se você tem algo a questionar sobre isso, poste nos comentários.
E se gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva se não for inscrito. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.